dia letivo. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Nossas aulas de hoje, a primeira é de língua portuguesa, sobre adjetivo, e a segunda é de ética, porque tia trocou por conta da aula de história. Agora, antes de iniciar nossas atividades, como tia falou para vocês, esta semana nós vamos iniciar a nossa aula com o hino nacional, tá certo? E antes de colocar o hino, antes de botar o hino, tia quer lembrar vocês, pedir desculpas, porque ontem eu citei o nome dos autores do hino, o que colocou a música eu citei errado. Então, na verdade, a autoria desse hino é de Joaquim Osório Duque Estrada, que escreveu a letra, e a música é de Francisco Manuel da Silva, tá certo? Corrigindo, tá bom, gente? Então, agora, nossa posição de sentido, né? Como é, gente? Com as pernas juntas, os braços para trás, certo? Ou então o braço esquerdo e o braço direito sobre o ombro. Chamem papai, mamãe, vovô, quem estiver com vocês para vivenciar esse momento ao lado de vocês, tá certo? E ele vai colocar o hino, tá bom? Nas margens plácidas, em povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras em florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pronto.
Pronto, então, ao som do hino nacional, que nós vamos iniciar a nossa aula de português. Esta semana, a semana que antecede as comemorações do Dia da Independência, certo? Então, agora vamos nos organizar para começar a nossa aula de português. Pronto, pessoal, depois da execução do hino, vamos dar continuidade, né? Ou seja, dar início à nossa aula de língua portuguesa hoje sobre adjetivo, tá certo? Adjetivo, locução adjetiva, adjetivo gentílico, adjetivo pátrio, gênero, número e grau dos adjetivos, tá certo? Para começar, o que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que qualifica, que caracteriza um substantivo. Ele concorda com o substantivo em gênero e em número, tá certo? Então, nós temos aqui, eu tenho aqui alguns exemplos de locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Locuções adjetivas são um grupo de duas ou mais palavras que têm a função de um adjetivo. Ou seja, essas palavras exercem a função de um adjetivo. Como, por exemplo, eu tenho aqui de cabelo, por exemplo, produto de cabelo. Então, de cabelo, locução adjetiva. Então, essa locução de cabelo tem o mesmo sentido que o adjetivo capilar. Então, aqui, de cabelo, locução adjetiva. Capilar, adjetivo. Água de chuva, locução adjetiva. Qual é o adjetivo correspondente a essa locução adjetiva? Água fluvial. Tá certo? Rosto de anjo, locução adjetiva. Angelical, adjetivo. Tá certo? Criança com febre, locução adjetiva. Febril, adjetivo. Canção do povo, locução adjetiva. Popular, adjetivo. Certo? Então, aqui são alguns exemplos. Então, creme de cabelo, produto de cabelo, produto capilar. Água de chuva, água fluvial. Rosto de anjo, rosto angelical. Criança com febre, criança febril. Canção do povo, canção popular. Entre outros, tá? Agora, vamos para os adjetivos, né, gentílicos ou pátrios, né? Que são adjetivos gentílicos ou pátrios? São aqueles que indicam a origem de uma pessoa, de um animal ou de um objeto. Por exemplo, quem nasce em Recife é recifense. Quem nasceu no estado de Pernambuco, pernambucano. Quem nasceu no Brasil, brasileiro, certo? Então, são adjetivos que indicam a origem de uma pessoa. Quem nasceu em Caruaru, caruaruense. Quem nasceu na Paraíba, paraibano. Quem nasceu na Bahia, baiano, e assim por diante. Então, os adjetivos gentílicos ou pátrios, eles indicam a origem de uma pessoa, de um animal, de um objeto. Por exemplo, com relação aos animais, nós vemos muito em programas de animais, né? Então, se falando sobre elefantes asiáticos, elefantes africanos, tigre asiático, enfim. O que significa isso? Que é a origem daqueles animais. Tigre da Ásia, elefante da Ásia, tigre com elefante da África e assim por diante. Objetos, eu comprei uma blusa de seda chinesa. Então, de onde veio qual é a origem daquela seda? Da China, ela veio da China, tá certo? Então, os adjetivos gentílicos ou pátrios, eles indicam a origem de uma pessoa, de um objeto ou de um animal, tá certo, gente? Agora vamos para o gênero dos adjetivos.
Então, gente, de acordo com o gênero, certo? Os adjetivos podem ser uniformes e biformes, tá certo? Uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para indicar o masculino e feminino. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, água quente e café quente. O adjetivo, assim como o artigo, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Então, aqui, só que os uniformes, eles apresentam apenas uma forma. Então, eu digo aqui, água é um substantivo feminino, né? Então, água quente. E café é um substantivo masculino. Então, tanto o café quanto a água quente, tá certo? Então, água quente e café quente. Então, o adjetivo quente é um exemplo de adjetivo uniforme. Outro exemplo, moça feliz, rapaz feliz. Moça, substantivo feminino, rapaz, substantivo masculino. Mas o adjetivo continua o mesmo, porque feliz também é um exemplo de adjetivo uniforme, tá certo? Outro exemplo, homem indígena, mulher indígena. Homem, substantivo masculino. Mulher, substantivo feminino. Então, os adjetivos quente, feliz, indígena são exemplos de os adjetivos quente, feliz, indígena, também ouvinte, estudante, parente, são exemplos de adjetivos uniformes. Já os biformes são aqueles que apresentam duas formas para o feminino. Por exemplo, criança, homem maluco, mulher maluca. Roupa, calça suja, sapato sujo. O que mais? Deixa eu ver aqui. Sala silenciosa, silenciosa. Roupa macia, ou seja, camisa macia, lençol macio. Sapato velho, sandália velha. Então, gente, os adjetivos velho, então velho e velha são adjetivos biformes. Sujo, suja. O que mais que eu falei agora? Sujo, suja, velho, velho. Deixa eu olhar aqui. Silencioso, silenciosa. Macio, macia. Limpo, limpa. Velho, velha. E assim por diante. Então, esses são exemplos de adjetivos biformes, porque eles apresentam duas formas para indicar o gênero. Tá certo? Pronto, gente. Então, aqui mais alguns exemplos dos adjetivos biformes, tá certo? Então, uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para indicar o masculino e feminino, como feliz, triste, alegre, entre outros, tá certo? Quente, entre outros. Certo? Os biformes são aqueles que apresentam duas formas para indicar o feminino. Então, limão azedo, maçã azeda. Laranja saborosa,
mamão saboroso, sapato velho, camisa velha. Então, esses adjetivos aqui são exemplos de adjetivos biformes, que apresentam duas formas para indicar o masculino e o feminino, tá certo? Pronto, gente. Então, de acordo com o gênero, nós vimos que os adjetivos podem se apresentar como uniformes e biformes. Uniforme quando apresentam apenas uma forma para indicar o masculino e o feminino. Biforme quando ele apresenta duas formas para indicar o masculino e o feminino. Quanto ao número, os adjetivos concordam também com os substantivos, como por exemplo, flor cheirosa, flores cheirosas, casa limpa, casas limpas, sala ampla, salas amplas e assim por diante. De acordo com o grau, os adjetivos podem ser apresentados o grau comparativo ou superlativo. O grau comparativo se divide em três: comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Para empregar os adjetivos no grau comparativo de igualdade, se usa as expressões tão quanto ou tão como. Lúcia é tão bonita quanto Maria. Lúcia é tão bonita como Maria, certo? Para indicar no grau comparativo de superioridade, certo? Usa-se as expressões mais que ou mais do que. Maria é mais educada que Lúcia. Ou Maria é mais educada do que Lúcia. Então, se emprega as expressões que ou do que. Para indicar o comparativo de inferioridade, se usa as expressões menos que e mais que. Ora, Luísa é menos estudiosa que Patrícia. Ou Luísa é menos estudiosa do que Patrícia. Certo, gente? Então, aqui, os adjetivos no grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Quanto ao superlativo, ele se divide em dois, em absoluto e relativo. O grau superlativo absoluto se divide em analítico e sintético. O grau superlativo relativo se divide em superioridade e inferioridade. Os adjetivos no grau superlativo absoluto analítico, eles vêm acompanhados de um advérbio de intensidade muito ou bastante. Por exemplo, Lucas está muito elegante. Olha, Lucas é muito elegante. Renan é muito estudioso. Vitor é muito charmoso. Berdinho é muito tranquilo. Ó, geralmente o advérbio de intensidade, né? Muito estudioso, muito tranquilo, muito elegante, muito simpático, muito gentil, enfim. Então, esses adjetivos estão no grau superlativo absoluto analítico. O adjetivo no grau superlativo absoluto sintético já está no grau mais alto, digamos assim. Não tem mais aonde a gente chegar. Como, por exemplo, ela é muito elegante. Então, o Berdinho é muito elegante. Superlativo absoluto analítico. Berdinho é elegantíssimo. Superlativo absoluto sintético. Vitor é muito calmo. Superlativo absoluto analítico. Vitor é calmíssimo. Superlativo absoluto sintético. Chocolate muito amargo. Chocolate muito amargo, superlativo absoluto analítico. Chocolate amaríssimo ou amarguíssimo, superlativo absoluto sintético. Certo? Inteligentíssima, inteligentíssima, felicíssima, dulcíssima, paupérrimo. Então, são adjetivos no grau superlativo absoluto sintético, tá certo? E, por fim, o grau superlativo relativo, ele pode ser de superioridade e inferioridade. Posso dizer assim, na sala do quinto ano, na sala do sexto ano, certo? Marcos é o mais estudioso da turma. Já João é o menos estudioso. Quando eu digo Marcos é o mais estudioso,
Estudioso, o adjetivo estudioso está no grau superlativo relativo de superioridade. Quando eu digo Miguel é o menos estudioso da sala, grau superlativo relativo de inferioridade. Tá certo, gente? Então, de acordo com o grau, os adjetivos podem se apresentar no grau comparativo e no grau superlativo. O grau comparativo se divide em igualdade, superioridade e inferioridade. O grau superlativo se divide em absoluto e relativo. O grau superlativo absoluto se divide em analítico e sintético. E o grau superlativo relativo se divide em superioridade. Pode ser de superioridade ou inferioridade. Tá certo, gente? Então, atividade para vocês no livro de português, páginas 102 e 103. E no livro de reforço, páginas 101 e 102. Tá certo? Vão respondendo que Tia volta já com hoje atividade de ética, tá? Tia trocou por conta da aula de história sexta-feira, vivenciando a independência do Brasil, tá bom? Tia volta já com ética.